Se você é uma pessoa que busca por liberdade financeira, que busca por prosperidade, que está buscando ter uma vida mais tranquila, né? Pagar suas contas em dia, sair do endividamento, uma vida mais leve, talvez esse vídeo ele pode servir para você. Ao longo de muito tempo, eu achava que dinheiro era sobre matemática, era sobre você ter um orçamento, você ter uma planilha, você ter um controle para que você conseguisse realizar as coisas. Eu fui direcionada, e talvez você pode ter vivido isso também, a ter um trabalho, né, a estudar, a conquistar o seu trabalho, e daquele trabalho você comprar as coisas que você queria, seu carro, sua casa, suas viagens, suas roupas, seus passeios. E a gente é limitado muitas vezes por esse padrão que é nos imposto na nossa sociedade. E aí, quando você começa a crescer, e eu falo aqui principalmente para aquelas pessoas que chegaram ali depois do 30, né, mais, a gente começa a reparar que talvez aquele resultado que a gente almejava, ele não veio, ou se veio, ele veio com muito peso. E talvez você pode estar vivendo aí nesse momento, né, nesse cenário, um caos financeiro, uma situação delicada, um endividamento, né, a dependência, por exemplo, talvez de um cartão de crédito, eu vejo isso notoriamente, né, quando eu vou fazer os meus atendimentos, das pessoas se sobrecarregando financeiramente, vendo esse dinheiro travado, principalmente para poder pagar uma fatura de cartão de crédito. E por mais que tente, por mais que faça o movimento, por mais que a pessoa ela tenta economizar ou reduzir essa fatura, parece que a situação ela só vai piorando. E o que eu consegui entender ao longo da minha jornada, estudando e buscando, sobre essa questão das finanças? Dinheiro, gente, é muito mais do que só matemática. E para você que quer, de fato, destravar a sua abundância financeira, você vai precisar criar o hábito de conhecer a você mesmo. A gente às vezes fica olhando muito para o externo, né, para o ter. Né? A gente vive numa sociedade capitalista, a gente vive numa sociedade que vangloria o ter. Por exemplo, quando você vai olhar nas redes sociais, ninguém, por exemplo, está falando da vida ruim, dos problemas que tem, das dívidas que tem. As pessoas normalmente mostram o que é belo, né? Mostra o carrão, mostra a casa bonita, mostra os milhões, e às vezes a gente está vivendo até de mentiras olhando ali para aquelas redes sociais. E aí, nós que somos seres visuais, né, que ao olhar a gente passa a desejar, a gente acredita e começa a se comparar, achando que a nossa vida, ela não fluiu, ela não avançou, ela está muito aquém daquilo que normalmente a gente vê, talvez, as pessoas vivendo. E isso gera para a gente uma frustração, gera para a gente uma ansiedade, gera para a gente um incômodo de se questionar por que eu não consegui ir mais longe. Esse foi não um questionamento em relação a ter, por exemplo, grandes coisas, porque eu venho construindo a minha jornada com muito pé no chão, eu sempre fui muito racional quanto a isso. Mas eu não, tanto que assim, quando eu comecei a minha vida financeira, a trabalhar, eu logo de cara eu já comecei a moldar o meu dinheiro, né, direcionando ele para o que eu queria, para as coisas que eu ia pagar. Só que isso foi muito pouco. Por mais que eu tivesse ali uma planilha, um direcionamento para usar esse dinheiro e direcionar cada categoria, inclusive a investir um pouco, apesar de não ter recebido educação financeira dentro de casa, os meus pais eles sempre falaram, guarda um pouco, porque a gente não pode comer, né? Todo o nosso dinheiro, tem que deixar uma reserva ali. Então, eles sempre falaram isso com a gente, porque era uma vida, né, muito escassa, de muitas limitações. Então, a gente aprendeu a usar ali o pouco que nós tínhamos, mas sempre a guardar um pouquinho. Essa foi um ensinamento que nós recebemos dos nossos pais. Só que por mais que eu tivesse, né, esse controle, eu tivesse essa destinação do meu dinheiro, não foi o suficiente para eu não ter problemas financeiros. E o que eu quero te despertar aqui com isso? Talvez você se coloque no lugar de falar assim: nossa, eu nunca recebi educação financeira, meus pais me deram exemplos ruins de como lidar com o dinheiro, eu não fui bem orientada, eu não busquei, né,
um curso, um treinamento para falar sobre dinheiro. Só que por mais que às vezes hoje você se desperte a isso, se você não entender que é muito além do que simplesmente você tentar ganhar mais, gastar menos e investir, que isso todo mundo sabe, está tá muito escancarado, né, assim, em relação ao mundo financeiro, que é o que nós temos que fazer. Mas o mais profundo de tudo isso é entender que se a gente não cuidar das nossas emoções, da nossa mentalidade, a gente vai acabar vivendo o caos financeiro, mesmo tentando fazer tudo certinho. Mesmo você investindo na sua carreira, mesmo você ganhando mais, mesmo você economizando ou guardando dinheiro, porque tem gente que às vezes guarda muito com medo e não gasta, não usufrui, está vivendo uma vida mesquinha, uma vida escassa, de muitas limitações, mesmo com o dinheiro na conta. E do que adianta isso? Do que adianta a gente viver uma vida limitada tendo dinheiro guardado? Aqui a gente precisa entender a linha tênue, né, entre viver o hoje e construir o nosso futuro, porque a gente precisa trabalhar essas duas esferas. Só que se a gente deixar o medo travar a nossa vida, a gente não vai conseguir usufruir e viver a vida abundante que a gente tem como promessa aqui nessa terra. E aí eu quero deixar para você alguns pontos que você pode hoje começar a identificar, né, dentro da sua qualidade de vida, dentro, né, do seu ser, para você destravar essa abundância. As nossas emoções, elas falam muito sobre quem nós somos, né? Essa é a nossa identidade. Quando eu tive acesso, por exemplo, a esse conteúdo de autoimagem, eu fiquei muito confusa, né, de entender o que seria isso. O que é a autoimagem? É aquilo que você tem, aquilo que você acredita que você é. Por mais que às vezes, por exemplo, alguém chega para você e fala assim: "Nossa, você é muito inteligente, você é uma pessoa incrível". Às vezes você não se vê como aquela pessoa. Por quê? Do lado de fora, a pessoa olhando para você, ela tem uma visão muito ampla de quem você é, mas muitas vezes você não consegue ter essa percepção porque você está engessado nos seus padrões e nos seus comportamentos que são muitas vezes automáticos. Então você está lidando, você está fazendo e não tem essa percepção da grandeza de quem você é. Então, quando a gente começa a despertar para a nossa autoimagem, ou seja, quem eu sei quem eu sou, por isso que essa página ela tem o nome Eu Sou Sem Limites, é para você entender que você pode ir muito além, mas primeiro a gente precisa entender quem nós somos. O dinheiro ele é muito mais do que só matemática, ele está relacionado à nossa identidade, ele está relacionado a quem nós somos, e se você não olhar para esse interno, a sua realidade externa, financeira, de relacionamentos ou do que for, ela vai continuar refletindo a sua autoimagem, que na verdade às vezes você nem sabe que você é. A gente está acostumado, né, a ouvir que a gente não muda, a personalidade não muda. Só que a maior verdade que eu descobri nos últimos anos foi que nós podemos ser quem nós quisermos. Quando a gente olha, por exemplo, ali na Bíblia que fala, você se tornou um novo homem, tem uma passagem lá que diz, né, que quando a gente acessa essa grandeza, né, de ali, né, voltado, né, na questão da Bíblia, de aceitar Jesus, você se torna um novo homem. Isso, né, o que representa é você entender quem você era antes e quem você passa a ser quando você começa a mudar o seu comportamento, a mudar suas crenças, a mudar a forma que você vê o mundo. Então, essa transformação interna, ela reflete inevitavelmente do lado de fora. Nós só temos aquilo que nós somos. E se nós não estamos gostando do que nós temos, a gente precisa olhar para essa nossa identidade. Então, eu quero deixar aqui para você hoje para você começar a observar quais são os pensamentos, quais são as emoções que você sente ao longo do seu dia. Esse é um primeiro passo para você começar a perceber quem você é. Se a gente não amplia a nossa consciência, se a gente não toma as rédeas do nosso comportamento, das nossas ações, da nossa reação, a gente vai ficar vivendo uma vida de repetições de ciclos e muitas vezes de ciclos negativos, ciclos de escassez, de caos financeiro, de problemas com relacionamento, repetindo uma mesma
o mesmo resultado, muitas vezes mudando somente o ambiente, mudando a pessoa, mudando a forma que aquele problema aconteceu. Então, a partir de hoje, comece a observar, seja o seu observador, de entender quem sou eu, como eu lido com determinada situação, como que eu lido quando eu tenho muito dinheiro, como eu lido quando eu tenho pouco dinheiro, como eu lido quando eu estou em um determinado ambiente, como eu lido quando eu estou em um outro determinado ambiente. Quais emoções, quais sensações eu tenho? Será que eu estou vivendo muito ansioso? Será que eu sou uma pessoa muito controladora? Será que eu sou uma pessoa que não está nem aí para nada, que está deixando a vida levar de qualquer maneira? Será que eu sou aquela pessoa que eu fico dependendo toda hora de alguém resolver um problema meu? A primeira percepção que a gente precisa ter é quem nós estamos sendo, porque a partir daquele ponto de referência, porque às vezes a gente, eu faço a seguinte pergunta muitas vezes para algumas pessoas, clientes que chegam aqui: o que que você quer? Né? Qual a vida você quer viver? Às vezes a pessoa ela não consegue escolher, ela não consegue decidir aquilo que ela quer, mas ela consegue muitas vezes decidir e definir aquilo que não faz bem mais para ela. Aquela vida ruim, aquele resultado ruim, estar com aquelas pessoas. Ah, eu já não quero mais, eu já não gosto mais desse tipo de roupa, eu já não gosto mais desse tipo de música. Então, é muito mais fácil, às vezes, a gente identificar o que a gente não quer do que a gente quer. Então, aqui passa a ser um ponto de partida para você entender quais são as coisas que você não está gostando da sua vida. Para um pouquinho, reflete, faz uma lista, e daquele ponto de partida ali, você vai ter uma percepção melhor de quem você está sendo. Porque é esse quem eu sou aí, hoje seu, que está gerando esse resultado que você não está gostando. E aí, a partir do momento que você começar a ter a clareza de quem você está sendo, você começa a criar talvez uma jornada ou uma percepção melhor de quem você quer ser. E aí fica literalmente, né, a questão aqui do que eu falo com vocês, de eu sou sem limites. Esse nome não é por acaso, né? Quando eu tive, né, a definição, quando e eu falo que foi realmente uma revelação divina esse nome, eu estava vivendo um momento da minha vida que eu estava meio que perdida, que eu estava sem saber qual decisão tomar, para que lado que eu ia, porque as coisas estavam ficando cada vez piores. Eu não estava gostando do ambiente que eu estava trabalhando, eu não estava gostando da relação que eu estava vivendo, não estava gostando dos meus resultados. E aí eu comecei a olhar para mim, eu comecei a entender, gente, o que está acontecendo comigo? Quem sou eu? O que, que eu vim fazer aqui nesse lugar? Quais são os resultados que estão me faltando? Porque lá atrás eu tinha resultados que muitas vezes eram melhores do que eu estou vivendo hoje. O que, que mudou no meio desse caminho? E aí eu comecei a ter um pouco mais de clareza de percepção e levou um tempo para eu poder ter essa visão ampla de que eu posso ser sem limites, eu posso viver a vida que eu quiser e eu estou nessa jornada construindo também o meu caminho, porque durante um tempo eu literalmente fiquei perdida. Eu não sabia quem eu era. Eu estava vivendo em prol das circunstâncias, das decisões diárias, das coisas que estavam acontecendo ao meu redor, mas sem ter clareza daquilo que eu queria viver, porque eu me perdi no meio do caminho. Durante um tempo eu sabia exatamente onde que eu queria, como que eu queria morar, as coisas que eu queria viver, as coisas que eu queria experimentar, mas eu me perdi. Talvez você pode estar vivendo isso aí hoje, sem saber o que que você quer para sua vida, sem saber como você chegou aí, sem saber por que que você chegou aí. E aqui nesse canal, a minha intenção, principalmente a partir de agora, é trazer muito mais percepções desse lugar para que você consiga é, assimilar com a sua vida e se deparar, né, com uma situação de falar assim, gente, essa não sou eu, esse não sou eu. Eu estou sendo aqui um amontoado de promessas, um amontoado de crenças, um amontoado de coisas que me entregaram e eu simplesmente aceitei sem fazer nenhum julgamento. E hoje eu estou colhendo consequências e resultados que não são os resultados que eu desejo e que talvez hoje eu nem sei quais resultados eu quero, mas é a partir daqui, de conhecer a você mesmo, de saber o que você não gosta, que você vai ter essa jornada de começar a construir a vida que você quer. Hoje eu tenho muito mais clareza de onde eu quero chegar,
Hoje eu sei onde eu quero morar, hoje eu tenho clareza do que eu quero viver, das coisas que eu quero ter, dos lugares que eu quero experimentar. Hoje está muito mais claro, porque eu precisei me desfazer, eu precisei olhar para mim, confrontar a minha realidade para a coisa acontecer. Então, se hoje você está buscando dinheiro, se você está buscando essa vida próspera, comece olhando para si, tá? O dinheiro, ele é sobre identidade. E se você não sabe quem você é, se você não quer confrontar os seus quartinhos escuros aí, né, que às vezes a gente vai arquivando e guardando muitas coisas negativas de problemas que nós passamos, se você não olhar para isso, você não vai conseguir viver a liberdade financeira que você sonha. E aí eu pretendo trazer vídeos aqui falando, né, principalmente sobre esse lugar emocional, para você conseguir destravar já os seus resultados. E para você que gostaria, né, de um apoio maior, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo de um treinamento que eu tenho, né, com um valor bem acessível, para você construir a sua jornada, você ter mais clareza, mais direcionamento, caso você já entenda que queira investir um pouco mais nesse desenvolvimento, porque você já está cansado e sobrecarregado de fato de viver uma vida com resultados rasos, né, com o caos, com a dificuldade. Agradeço, né, você que ficou até o final do vídeo e no próximo a gente se vê.